Você sabia que é possível descobrir o valor de venda, de comercialização de um imóvel apenas comparando esse imóvel com outros? Neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como funciona o método comparativo direto de dados de mercado. De longe, o método mais utilizado para se avaliar um imóvel e sem enrolação, passo a passo, de uma forma simples, de uma forma bem intuitiva, eu vou mostrar como funciona esse método. Iniciando aqui o nosso estudo, eu separei esse documento bem completo, tá? São 15 slides e fica tranquilo que eu vou estar disponibilizando ele. Ao final do vídeo eu vou estar dizendo como que você vai estar adquirindo de forma totalmente gratuita esse documento. O meu objetivo aqui é realmente te ensinar e te transmitir conhecimento, tá bom? Então bora lá. O que é o método comparativo de dados de mercado, né? Primeiro ponto. Ele é o método mais utilizado do Brasil para imóveis urbanos. Então, de longe, ele é o mais utilizado. 90% de todos os laudos que são feitos, 95% talvez, é utilizado esse método. E ele se baseia em comparar o imóvel, né? Comparar o imóvel avaliando com outros imóveis similares chamados de amostra, ou que já foram vendidos ou que estão à venda. Então ele é regulamentado pela NBR 14653 também, 2, né, que trata do procedimento da avaliação de imóveis. A definição do método de avaliação, né, então para a gente definir qual método que a gente vai utilizar, a gente precisa considerar alguns fatores. O primeiro dele é a natureza do imóvel, então se é um imóvel residencial, comercial, industrial, enfim, né? O objetivo da avaliação, então se o objetivo é para ter o valor de venda, o valor de compra, uma permuta, o valor de locação do imóvel, questão judicial também, a gente tem que analisar a existência de dados de mercado. Então, se a gente tem uma quantidade mínima de imóveis para poder comparar no mercado, né, à venda ou vendidos, e aí avaliando a sua quantidade, qualidade e relevância. A escolha do método precisa representar o comportamento do mercado e garantir coerência no valor estimado. Ou seja, esse método, né, e qualquer método de avaliação de imóveis, quando feito por um engenheiro certificado, um perito avaliador, alguém que realmente tenha conhecimento e bagagem para isso, ele vai estimar a coerência do valor daquele imóvel. Não é simplesmente pegar uma quantidade de imóveis, tirar a média do valor, atribuir para o seu imóvel e ponto final, né? A gente precisa seguir um método. A norma NBR, né, 14653-2, que trata do procedimento de avaliação de imóveis, ela vai regulamentar 5 principais métodos. E aqui o método comparativo, né, a gente tem 2 tipos de homogeneizações, né? Ou por fatores ou por inferência estatística. Fica tranquilo que nas próximas aulas a gente vai estar estudando cada um desses métodos também. A gente vai estar estudando o método evolutivo, o método involutivo, o método da capitalização da renda. Muito importante a gente entender o uso de cada um desses métodos, tá? E a gente vai estar fazendo cursos com cada um desses métodos, utilizando fatos reais ali, imóveis reais, né? A gente vai estar fazendo laudos, a gente vai estar, enfim, tirando dúvidas. Então, por isso é muito importante você se inscrever no canal para não estar perdendo nenhum desses vídeos no futuro, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem que todos os métodos eles são aplicáveis, né, para cada caso. Porém, a norma ela recomenda, isso aqui é muito importante, ó, sempre que possível, utilizar preferencialmente o método comparativo, né? E ela orienta a utilização somente de outros métodos, né, na impossibilidade de usar o método comparativo direto de dados de mercado. E tem um motivo muito importante para isso. A gente vai ver, por exemplo, né, eu separei um exemplo aqui, um imóvel que no ano de 2010, né, por exemplo, ele valia R$200 mil, e aí no ano de 2015, com a valorização, né, ele passou a valer 250 mil. E aí muitos se enganam a pensar o seguinte: não, imóveis nunca desvalorizam, imóveis só valoriza, né? Isso não é verdade, porque aqui nesse nosso exemplo, né, por algum motivo, isso aqui é muito importante, o mercado local passou por uma recessão e ele passou a valer 220 mil em 2025, né? Então perceba que o que determina o valor de um imóvel
é quanto o mercado está disposto a pagar por ele, né? Está disposto a pagar por ele. E aqui eu poderia até complementar uma informação muito importante, que é naquele determinado período ou data. Então, isso aqui muda tudo. Por quê? Por exemplo, aquilo que aconteceu lá no Sul, né? Aquela tragédia que aconteceu lá no Sul, inundação e tudo. Se você for fazer uma breve pesquisa lá, você vai ver que a grande maioria dos imóveis naquelas regiões sofreram uma desvalorização, entendeu? Então, todos os métodos de avaliação, principalmente o comparativo, você precisa analisar o valor que o mercado está disposto a pagar, né, em um determinado período ou data e também em um local, né, em um determinado local. Isso é muito importante porque você não pode levar em consideração, o Brasil está indo bem ou o Brasil está indo mal. Não. Você tem que analisar o local, ou seja, aquele bairro, aquela cidade. Cidade é até um pouco complicado falar cidade, tá? É muito melhor a gente falar bairro, região, micro-região, entendeu? Então isso aí é muito importante, grava isso. Vamos seguir aqui, ó. Por isso o método comparativo ele é o mais utilizado, né? Que consegue verificar por uma determinada data, num determinado local, levando em consideração fatores influenciantes e as características do imóvel, né? Qual é o valor daquele bem. Então você vai ter as características, você vai ter a área, você vai ter quantidade de quartos, de banheiro, de suíte, você vai ter, enfim, né? E aí, claro, isso vai ser levado em consideração no estudo do método. Ou seja, resumindo, é você fazer a comparação daquele imóvel com outros imóveis que estão anunciados ou já foram vendidos. Então, é bem simples esse método, tá? Mas ele tem que exige uma experiência, exige uma prática para a gente poder entender e fazer uma boa avaliação. E a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou estar trazendo vários vídeos mostrando avaliações, mostrando laudos, fazendo avaliações, por isso é muito importante você se inscrever no canal para não estar perdendo nenhum vídeo desse, tá? Seguindo aqui, pessoal, a partir dessa comparação, né, se faz necessário adequar as particularidades de cada imóvel em comparação ao imóvel que estamos avaliando. Daí surge a necessidade de homogeneizar, né, essa comparação. E aí que a gente tem a homogeneização ou por fatores ou por inferência estatística. São dois métodos de homogeneização para trazer a realidade daquele imóvel em uma determinada data, em um determinado local. E aqui, né, ferramentas para cada método. Quando a gente está falando de homogeneização por fatores, a gente pode utilizar simplesmente uma planilha do Excel. A gente já consegue perfeitamente fazer uma avaliação por fatores com uma planilha do Excel. Porém, para uma homogeneização com inferência estatística, não tem como fazer por Excel, tá? É praticamente impossível. Não vou dizer impossível porque nada é impossível, né? Mas é muito difícil e a gente não faz, tá? Por enquanto. A gente vai utilizar programas. E aí tem vários, né? Infer32, Sysdea, enfim, né? Tem vários aí no mercado. A gente também vai ver nas próximas aulas como utilizar esse programa. A gente vai ver, vai fazer vários estudos aí desses programas. Mas aí vem a pergunta, né? Quando esse método ele é utilizado? Quando que eu vou utilizar o método comparativo, né? Primeiro de tudo, para imóveis urbanos com mercado ativo, ou seja, casas, apartamentos, terrenos, salas, galpões. Diferente de uma fazenda, por exemplo, que foi tomada por uma cidade ao redor, e aí essa fazenda ela ficou como se fosse uma mina de ouro ali, né? Você tem uma fazenda, ou seja, uma região muito grande que já foi tomada ao redor por comércios, por escolas, por indústrias, por casas, né? E aí, aquela fazenda, ela não deveria mais ser chamada de fazenda, né? Ela deveria ser chamada de uma propriedade de alto valor localizada em uma região residencial, em uma região ali de moradia, né? Urbana, entendeu? Então, por isso é muito importante. Nesse caso, como eu expliquei, dessa fazenda, né, que foi tomada por uma área urbana,
a gente dificilmente vai conseguir utilizar o método comparativo, a gente vai precisar utilizar outros métodos que a gente vai estudar futuramente também. A gente usa também, é indicado, né? Esse método é indicado quando há um número razoável de amostras similares, tá? Então, o que eu quero dizer com similares? Se você está analisando, né, fazendo um laudo de avaliação para um imóvel que seja de baixo padrão, por exemplo, você não vai poder comparar ele utilizando amostras de imóveis de alto padrão na beira da praia. Não, esquece, tá? Você vai ter que comparar ele com outros imóveis em uma determinada região que esteja mais ou menos parecida com a região daquele imóvel que você está analisando, entendeu? Então tem que ser contextos iguais, contextos parecidos, mesmo que em outras regiões, tá? Mas a gente tem que ter um número razoável de amostras similares, isso é muito importante. Avaliações, né, de compra e venda, garantia bancárias, inventários, partilhas, e aí esse método ele é utilizado seguindo aqui, né, já puxando o gancho por conta das vantagens, né, ele é utilizado para esse tipo de casa porque ele é amplamente aceito e reconhecido no mercado, então ele já é altamente consagrado no mercado, né? Ele é baseado em dados reais, confere maior confiabilidade. Então, existem métodos que o perito, o engenheiro, o avaliador, ele tem mais poder de, digamos assim, atribuir valores, né, de acordo com o estudo, a capacidade, enfim, ele consegue influenciar mais o valor de um imóvel do que o método comparativo. Então, por isso ele é muito mais utilizado e por isso ele é, inclusive, como a gente já estudou, ele é indicado pela norma, tá? E ele é relativamente simples de entender, conceitualmente, né? Não tem segredo, é bem simples. Claro, precisa ter experiência, né? Precisa ter bagagem, mas ele é simples. E ele fornece uma referência sólida para negociações, por conta dessa credibilidade dele. Principais cuidados e erros comuns, né? Utilizar imóveis situados em regiões com padrão muito diferente. Então, aquilo que eu havia acabado de falar, né? Você não pode querer avaliar imóveis em situações, regiões ou padrões totalmente diferentes. Cada imóvel tem que ser enquadrado na sua classe, ok? Não verificar o tipo de anúncio, se já foi vendido ou não. E aqui, esse aqui, ó, se o imóvel ainda não foi vendido, se você está buscando as amostras daquele imóvel, né, em imobiliárias, em portais, enfim, né, e ele ainda não foi vendido, então ali tem uma questão que a pessoa que for comprar aquele imóvel vai poder negociar. Então, por exemplo, o imóvel está sendo vendido por R$200 mil. Quando eu for comprar esse imóvel, eu não vou querer comprar ele por 200 mil. Vou querer comprar ele por 190, 180 mil, tá? Então, por conta disso, a gente tem que tirar um deságio, né? Tem um deságio, tem que dar um desconto no valor daquele imóvel para a nossa amostra. E a gente vai aprender isso aí futuramente também. Tá? Desconsiderar o estado de conservação também é horrível, tá? Isso aqui é básico de uma avaliação, a gente tem que considerar algumas variáveis, né? Dentre elas, muito utilizado, não que seja obrigatório, mas muito utilizado é o estado de conservação e a idade aparente. Então, perceba que aqui não é a idade de construção, é a idade aparente. E aqui, já puxando um gancho, um detalhe bem importante, você nunca faz uma avaliação de imóvel baseado em documentos, baseado na teoria. Ah, mas aquele imóvel ele foi construído tem 2 anos, é um imóvel novo, tem 2 anos. Não. Se eu chegar no imóvel e esse imóvel ele foi depredado, esse imóvel ele não foi cuidado, esse imóvel ele foi abandonado, e eu olhar para ele e falar, nossa, esse imóvel aqui tá com cara de ter uns 10 anos de construção. Na avaliação, ele não vai ter 2 anos, ele vai ter 10 anos, entendeu? Então, não importa a idade real de construção, o que importa é a idade aparente, na data, em uma determinada data de avaliação, entendeu? E aqui o excesso de confiança também é importante, essa invalidação, isso aqui nem preciso comentar, né? Você precisa buscar suas amostras em sites confiáveis. E aqui, né, particularidades e considerações importantes. Então, aqui vem a importância de um profissional qualificado, um engenheiro com credencial, com conhecimento das normas, isso aqui é o mais importante. Eu vejo muito por aí pessoas que querem entrar em diversas áreas da engenharia
e elas não são realmente formadas, elas não cursaram, elas não entendem da norma, elas não entendem dos procedimentos, né, que são essenciais para uma avaliação precisa. Então, muito importante você se aprofundar no assunto, você buscar profissional qualificado. Se você que está me assistindo está querendo fazer um laudo, né, está precisando de um laudo de avaliação, aqui na descrição do vídeo tem como você consegue nos contatar, entrar em contato comigo para a gente estar conversando, tá bom? Mas é bem importante ali você buscar um profissional qualificado. E a subjetividade versus a objetividade, né? Consideração muito importante, né? Embora você use dados de mercado, análise e homogeneização exigem conhecimento técnico e muito critério de quem está avaliando, muita bagagem, muito conhecimento. E a qualidade dos dados, né? Então, a precisão da avaliação depende diretamente da qualidade e da quantidade dos dados coletados. E no laudo de avaliação, a gente determina o grau de precisão e o grau de fundamentação, que são 2 pontos obrigatórios pela norma, e todo laudo tem que ter esses pontos. E isso também vai determinar a qualidade da avaliação do imóvel. Bom, pessoal, para você que ficou até o final do vídeo, como eu havia prometido aí, coloca aí nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer dar algum insight, algum conselho aqui para o canal. Estou super aberto, tá? Vou responder todos os seus comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e coloca aí nos comentários a palavra eu quero, que eu vou estar te enviando o link para você estar fazendo o download desse documento aqui, bem bacana, aí para você guardar nos seus estudos, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.